Seu local de trabalho é tóxico? Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre características de ambientes de trabalho considerados tóxicos. Todos os locais de trabalho têm alguns desafios e características negativas, afinal, não existe ambiente de trabalho perfeito. Então, pode ser difícil determinar se seu local de trabalho tem uma quantidade normal de desafios, se é seriamente disfuncional ou realmente é tóxico. Mas antes de continuarmos com o tema, eu vou pedir para você clicar no botão de gostei e comentar aqui embaixo se você quer ver mais conteúdo sobre comportamento e cultura de escritório aqui no canal. E eu sei que o canal é de engenharia, mas a engenharia se faz com a integração e contato com as pessoas, e os temas comportamentais são de extrema importância para o profissional da área ou fora dela. Quero convidar vocês também a nos seguirem em nossas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Resultados recentes de uma pesquisa anônima revelaram que 52% dos funcionários relataram acreditar que seu ambiente de trabalho seja tóxico. Mas será que é isso mesmo? Como eu disse anteriormente, nenhum ambiente de trabalho é perfeito e a adaptação a ele requer um pouco de flexibilidade. Todos nós já enfrentamos situações adversas, mas para te ajudar a identificar se o seu ambiente de trabalho é tóxico ou não, eu vou te apresentar agora 5 sinais que o ajudarão a determinar o grau em que seu ambiente de trabalho pode ser perigoso para a sua saúde mental. Em primeiro lugar, padrões de comunicação prejudiciais. Um sinal inicial de um local de trabalho disfuncional e tóxico são problemas na comunicação. Esses problemas de comunicação podem ser entre funcionários e seus supervisores, da gestão aos supervisores, entre os departamentos, com fornecedores e até mesmo com os clientes. Para listar alguns problemas de comunicação, temos a falta de comunicação, a comunicação indireta, retenção de informações e informações enganosas. A falta de comunicação ocorre quando os funcionários descobrem sobre as decisões tomadas depois de implementadas. A comunicação indireta ocorre no envio de mensagens por meio de terceiros. A retenção de informações ocorre quando colegas seguram informações sabendo que podem prejudicar os outros. E o fornecimento de informações enganosas, eu acredito que já se fala por si só. Agora, por que a comunicação é tão importante para uma organização saudável? Sem uma comunicação eficaz, trabalhar em conjunto e realizar as tarefas da organização é impossível. Nós temos um vídeo falando sobre a importância da comunicação em ambientes corporativos. E eu vou deixar um link no final desse vídeo se interessar. Segundo lugar, políticas e procedimentos inexistentes ou mal implementados. Você por acaso já foi em uma empresa em que ninguém realmente parece saber o que está fazendo? Ou consegue respostas diferentes para perguntas dependendo de quem você pergunta? Então você teve contato com uma empresa que tem grandes problemas em suas políticas e procedimentos. Quando as políticas e procedimentos de uma empresa não são seguidos, surge o caos, a inconsistência e a baixa qualidade. Clientes, fornecedores e funcionários acabam odiando ter que lidar com a empresa, as atividades e sua equipe por causa da frustração vivida. Em terceiro lugar, organização liderada por líderes tóxicos. Não está claro se os líderes tóxicos criam locais de trabalho tóxicos ou locais de trabalho tóxicos são imã para líderes tóxicos, mas normalmente, em ambos os casos, os dois geralmente andam juntos. A característica marcante de um líder tóxico é seu narcisismo. Eles são tudo sobre si mesmos. Eles se consideram categoricamente mais brilhantes e talentosos do que qualquer outra pessoa. Como resultado, eles acreditam que merecem um tratamento especial e às vezes as regras que se aplicam a todos não valem para ele. Os líderes tóxicos assumem o crédito pelo sucesso dos outros e os manipulam para garantir que tem uma boa aparência. Aí, a confiança e o trabalho em equipe se deterioram em suas áreas. Possuem uma alta taxa de rotatividade e, eventualmente, destruirão a saúde da organização. Em quarto lugar, padrões de comunicação negativos. Um ambiente de trabalho tóxico exala comunicação negativa em toda a organização e de várias formas.
Na verdade, a negatividade se torna uma característica definidora da organização. Resmungos e reclamações dos funcionários são constantes e você vê que a equipe pode encontrar algo para reclamar quase a qualquer hora. Em seguida, o sarcasmo e o cinismo aparecem, demonstrando uma crescente falta de confiança da administração e da liderança, e se transformam em um descontentamento. E por fim, dar desculpas e culpar os outros torna-se comum. Ninguém parece estar disposto a aceitar a responsabilidade por suas decisões ou ações. Eventualmente, os membros da equipe começam a se retirar, param de interagir com as outras pessoas ou deixam a organização. E em quinto lugar, sua vida pessoal é afetada negativamente. Quando um local de trabalho é tóxico, por definição é insalubre e prejudicial para aqueles que nele trabalham. Indivíduos que trabalham em ambientes de trabalho tóxicos começam a ver problemas na sua própria saúde pessoal. Isso pode incluir sintomas físicos, como falta de sono, ganho de peso e aumento de problemas médicos. Emocionalmente, eles ficam mais desanimados, o que pode levar à depressão. Para alguns, eles são mais irritáveis, melindrosos e demonstram problemas para controlar sua raiva. Outros experimentam a ansiedade e uma sensação geral de pavor quando pensam sobre o trabalho. Finalmente, você sabe que seu trabalho está afetando você negativamente quando seus amigos e familiares começam a fazer comentários sobre como você mudou, ou você parece estressado e talvez você precise falar com alguém. Quando seus relacionamentos pessoais são afetados, é hora de examinar seriamente o que está acontecendo. A má notícia é que muitas culturas de trabalho continuam a ser seriamente prejudiciais à saúde. Aparentemente, vemos pouca compreensão dos líderes em relação a esse assunto, e isso dificulta o processo de mudança de cultura. Trabalhar não é apenas fazer as tarefas e, claramente, não é apenas ganhar dinheiro. Essas visões levam a uma situação de comodismo dos funcionários que acham que são apenas recursos usados para atingir objetivos. A boa notícia é que muitos locais de trabalho estão encontrando meios e começando a usar novos recursos para trabalharem na cultura organizacional de seus ambientes. Eles estão sendo desafiados a pensar sobre suas equipes e entender que todos nós temos valor e estão aprendendo a valorizar os funcionários por meio de apreciação autêntica. Há um tempo atrás, tive notícias de um colega de trabalho que foi diagnosticado com síndrome de burnout e teve que se afastar da empresa que trabalhava porque o trabalho claramente estava fazendo mal para ele. O que me chamou a atenção é que a liderança dessa empresa, que deveria apoiar e dar suporte nesse momento difícil, resolveu zoar a situação e tirar sarro, dizendo que essa síndrome é coisa de gente que não quer trabalhar na área e que ele não deu conta do recado. Nós passamos a maior parte das nossas vidas trabalhando e nada mais justo que você faça do seu ambiente de trabalho um ambiente de qual você tem orgulho e se sinta bem. Uma simples brincadeira zombando da condição de saúde de um colaborador mostra claramente que tem alguma coisa errada no ambiente de trabalho. Bem, meus amigos, eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos que falam sobre comportamento e eu tenho certeza que vai agregar e muito nesse vídeo. Como eu disse, o vídeo de comunicação tá aqui do lado. E vale lembrar para você nos seguir em todas as nossas redes sociais e aproveita o final do vídeo para compartilhar em suas redes. É isso aí, meus amigos, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.